Olá, eu sou Camila de Aguiar, estrategista em branding pessoal. Você já pensou que cada colaborador da sua empresa é um ponto de contato com a sua marca? Nesse vídeo eu vou te contar como o branding pessoal pode transformar líderes e colaboradores em promotores de marca e líderes de pensamento, e dessa forma aumentar o valor e o reconhecimento de marca de uma empresa. E a era digital facilitou muito a forma em que as empresas podem se posicionar estrategicamente nas redes sociais e impulsionar as suas vendas. E você com certeza já teve contato com algumas redes sociais, principalmente nesse âmbito empresarial, como o LinkedIn e o Glassdoor. E o que está em evidência é realmente o protagonismo desse público, que são os colaboradores, os líderes, falando de carreira, de mercado e de empresas em geral. Dessa forma, fica muito mais fácil de expor o que eles querem dizer e o público quer ouvir. E você sabia que os colaboradores têm 10 vezes mais conexões do que das empresas? E além de tudo, eles são responsáveis por 30% do engajamento das empresas. Então aqui a gente já consegue perceber o quanto é importante esse colaborador compartilhar as ações que são feitas tanto na vida dele profissional quanto na da empresa. Ou seja, a voz dos colaboradores chega muito mais longe do que a voz institucional. Os colaboradores e o público são peças fundamentais na comunicação e transmissão de mensagens nas redes sociais. É uma forma muito boa de aumentar essa visibilidade, autoridade e reputação de uma marca. E isso pode acontecer de uma forma espontânea. Os colaboradores, eles podem compartilhar sim informações que eles acham relevantes do mercado ou informações e ações que a empresa ela está fazendo, mas é melhor ainda e muito mais assertivo se pensado estrategicamente dentro da empresa. Então, sempre lembrando que essas estratégias, elas podem e até devem ser pensadas estrategicamente para que a empresa ela ganhe maior visibilidade, reputação e autoridade diante do mercado. Outra questão bem importante é a humanização. Hoje está se falando muito no mercado de humanizar as empresas. Eu até tenho um exemplo que é da Magazine Luiza, que ela criou a Lu, a Magalu, para falar exatamente com seus consumidores, para criar essa conexão. Então a Lu ela fala diretamente com eles dizendo: eu entendo o que você precisa, eu sei porque eu também sinto isso. Então é uma forma de você se conectar com o teu consumidor e com o seu público. E é exatamente isso que são os promotores de marca, esses advogados de marca, que é trazer e envolver esses colaboradores exatamente para criar essa conexão com outras pessoas, porque afinal de contas, pessoas compram de pessoas e as pessoas querem ouvir o que as pessoas têm a dizer. E é diante desse cenário todo que se faz importante olhar para a marca pessoal de cada um. E aí é uma estratégia que pode sim ser aplicada para os colaboradores, Entender de que forma esses colaboradores podem potencializar a sua marca pessoal, ter o entendimento do seu branding para que consigam se comunicar e movimentar a sua marca pessoal nos canais de comunicação de uma forma muito mais assertiva. E aí dessa forma, com essa marca pessoal mais estruturada e essa consciência maior, ele pode se tornar promotor de marca ou advogados de marca de uma empresa. E aí dentro desse assunto todo, a gente tem os líderes. Os líderes, eles são peças fundamentais nessa estratégia, porque você já ouviu falar em Thought Leadership, que é o líder de pensamento? Então, esse Thought Leadership, líder de pensamento, ele pode expor a sua opinião nos seus canais de comunicação, que se faz muito importante para que ele já é ouvido de uma certa forma, porque ele já tem muito engajamento nas suas redes sociais, as pessoas querem ouvir o que ele tem para dizer.
Logicamente que isso pode ser trabalhado de uma forma estratégica para que seja muito mais assertivo. Esse líder, ele vai trabalhar muito o seu engajamento nas redes sociais, porque como eu falei anteriormente, uma pessoa, ela engaja muito mais do que a própria empresa. Então, é uma estratégia muito bacana para a empresa trabalhar com esse líder, então falando de assuntos relevantes e pertinentes, porque os seus colaboradores também vão querer saber o que esse líder tem para dizer, o que esse líder está falando através dessa empresa. Então ele se torna a voz e isso faz com que a empresa ganhe muito mais visibilidade, aumente a sua reputação e autoridade também diante do mercado. Por isso que pensar em líderes e colaboradores é muito importante para que você consiga fazer ações estratégicas para que a sua empresa tenha uma comunicação e um engajamento muito mais assertivo. Agora eu vou falar sobre o Employer Branding. Então, nesse contexto todo de promotores de marca, marca pessoal, entra também o Employer Branding, que é essa cultura interna da empresa. Como que esse colaborador ele realmente vai se engajar para falar sobre a empresa? Então, a empresa ela precisa fazer todo um trabalho interno, mostrar que ela tem valores, que ela tem uma missão. E dessa forma, o colaborador ele vai querer se engajar muito mais no propósito da empresa do que essa empresa não trabalhasse isso internamente. Então, por isso que o Employer Branding se faz tão importante nesse processo todo. Agora eu vou voltar a falar sobre aquele assunto que eu falei anteriormente, que é o líder de pensamento, que é o termo em inglês Thought Leadership. E aí eu vou trazer um case aqui muito bacana que é um líder, ele é um líder de pensamento, que ele é o Satya Nadella, que ele é nada mais nada menos que o CEO da Microsoft. Então é um case bem interessante para que a gente consiga vislumbrar esse assunto todo. Ele tem um senso de colaboração muito forte, porque quando ele entrou na Microsoft, ele falou, não, a gente precisa sim fazer parcerias, independente se as empresas são concorrentes ou não. Por que não a gente fazer esse engajamento todo? Então ele até sugeriu fazer uma parceria com a Apple, por exemplo, né? Falando, poxa, por que eu não posso ter o meu sistema operacional dentro da Apple? Então vocês conseguem perceber o quanto é importante, né? A gente não só olhar o outro como um concorrente ou como um adversário, e sim a gente pode entrar num senso colaborativo. Além de tudo também, ele tem a questão do senso da empatia muito forte. Devido à história toda de vida que ele tem, ele traz o senso de empatia muito forte, né? Então, até tem um vídeo no YouTube que vocês procurarem, tem uma entrevista que conta um pouco da sua história, que é bem bacana de assistir também. Então, para concluir esse assunto do Satya, eu trago aqui uma frase que ele deixou lá no LinkedIn dele, que fala que a missão dele e da organização dele é empoderar toda e qualquer organização do planeta a alcançar mais. Então a gente precisa pensar nesse assunto como um colaborativo mesmo, né? Então que um líder de pensamento, um colaborador, ele consegue contribuir para a sua empresa e para o mercado. E todo esse posicionamento do Satya fez a empresa crescer 3 vezes mais o valor dela. Então a gente tem que ver que, além de tudo, esse líder, esses colaboradores podem sim aumentar financeiramente o valor da empresa. Então agora vamos pensar no futuro. Todo mundo quer saber como que vai ser o futuro daqui para frente. A gente vive nesse momento de hiperconectividade, tudo acontece tão rapidamente, né? Então eu quero falar um pouquinho que o futuro, eles não é necessariamente só pensando em marcas que são fortes financeiramente, mas sim marcas que têm um valor percebido pelo mercado e pelos seus consumidores forte, né? Então assim, para levar isso, né, para essa empresa, eu digo que os colaboradores, que são esses promotores de marca da empresa, esses líderes de pensamento, eles podem aumentar esse valor percebido, né, por criar essa conexão com o seu público e com seus consumidores. Então, só para reforçar essa parte,
As empresas elas precisam então se humanizar mais, fazendo com que esses pilares, que são esses líderes, esses colaboradores, fortaleçam a sua marca pessoal e consigam criar uma comunicação e um engajamento muito mais positivo. Bom, agora eu vou falar sobre marca pessoal e branding pessoal, porque tem muita conexão em todo esse assunto que eu venho falando até aqui, que é a importância desses colaboradores, esses líderes se posicionarem para criar essa estratégia muito mais positiva para a própria empresa. Então, para que isso aconteça, é preciso usar essa ferramenta que é o branding pessoal, que é a gestão da marca pessoal. E quando essa gestão ela é feita de uma forma muito assertiva, entendendo quais são as habilidades fortes desses colaboradores, desse profissional, a gente consegue criar uma estratégia mais assertiva, uma comunicação mais assertiva, para que esse profissional ele consiga sim criar um discurso no qual ele vai conseguir transmitir uma mensagem muito mais clara e coerente. Todos nós somos uma marca. E como nós somos uma marca, a gente precisa tomar consciência dela, porque a maior parte das vezes a gente não sabe disso. E aí o processo de branding pessoal, ele ajuda exatamente nesse processo, a tomar uma nova consciência. E aí a partir disso, esse profissional, consegue tomar as rédeas da sua marca pessoal e entender qual é a comunicação que ele precisa ter, qual que é a mensagem que ele precisa transmitir para conseguir se conectar com esse público. Eu espero que eu tenha contribuído com esse conteúdo, ajudando a compreender a importância de trabalhar a marca pessoal dos seus colaboradores, promovendo a sua marca. E além de tudo, aumentando a visibilidade, credibilidade e autoridade, aumentando a possibilidade de negócios da sua empresa. Bom, eu sou Camila de Aguiar, estrategista em branding pessoal, e me acompanhem lá nos meus canais, tanto no LinkedIn, no Instagram. Eu trago sempre conteúdos relevantes sobre o universo de branding pessoal. Até uma próxima!